prol das populações da Águia Imperial, da Real e da Bonelli. Este é um trabalho que vem sendo realizado e que está no âmbito do projeto Interreg, em que o ICNF também participa. Portanto, o projeto é o Biotrans, é um projeto transfronteiriço para a conservação da biodiversidade. Portanto, os nossos parceiros, os parceiros deste projeto, para além da Direção-Geral de Sustentabilidade da Junta de Extremadura, temos a Diputação de Badajoz e a Universidade de Évora, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade e seu Habitat e a Quercus. Este é um projeto que ronda os 3 milhões de euros, portanto é cofinanciado e ronda os 3 milhões de euros. Os grandes objetivos deste projeto, que abrange o Alentejo, mas também uma parte da zona centro do país e, portanto, tem como objetivos, implementar um conjunto de ações entre Portugal e Espanha, que de forma a conseguirmos termos melhor conhecimento e a conseguir proteger melhor e também a poder desenvolver conservar alguns destes grupos biológicos e espécies. Portanto, estas são algumas das espécies. Para além dessas, há também trabalho a ser efetuado sobre o gato-bravo, toupeira d'água, na zona centro do país, e também em algumas áreas controle de exóticas. Portanto, é um conjunto bastante alargado de espécies que envolve, para além destas, envolve outras estepárias também, e, portanto, digamos, é muito abrangente e por isso às vezes difícil a sua execução. Portanto, nós teremos que garantir ou estaremos a contribuir com este estudo também para a melhoria do estado de conservação destas populações e também uma parte direcionada muito para a gestão do habitat. Há também uma grande percentagem do projeto que tem a ver com educação e com direcionado sempre a maior parte das pessoas, às escolas, para terem uma melhor percepção do estado da biodiversidade que temos e do seu estado de conservação. E pronto, neste sentido, o colega Carlos Carrapato vai fazer aqui a apresentação. Portanto, ele está diretamente envolvido em toda esta matemática, desenvolve muitas destas matérias, ou está em todas destas matérias, e, portanto, nada melhor do que quem está a coordenar no terreno e não só, quem está a coordenar para poder-nos dar um ponto de situação do estado atual das populações destas 3 águias no Alentejo. Por isso, força. Bom dia a todos. Obrigado por este momento. Não fazia ideia que havia tanta gente interessada em me ouvir, o que é fantástico, por um lado. Por outro lado, espero não desiludir as expectativas. Bom, aquilo que nos traz hoje é tentar deixar a caracterização do estado atual da arte, portanto, um ponto de partida, uma situação de referência muito focada nas 3 grandes águias que nós temos, ou as 3 grandes águias de grande porte que nós temos. Vou aqui tentar partilhar o meu ecrã com uma apresentação que vos preparei. E, portanto, será... creio que... será isto? Então, creio que já está. Sim. Obrigado, João. Pronto. Estas águias têm larga história no território. Isto apenas se refere ao Alentejo, no âmbito do Biotrans, como o meu colega acabou de referir. Nós fizemos de norte a sul todos os casais conhecidos e o registro de todos aqueles em que havia
a presença nos locais, fomos confirmar e, portanto, fizemos uma compilação. Em termos de área, estamos a falar, embora o Alentejo, enquanto Direção Regional de Conservação, tenha mais de 2 milhões de hectares, nós fizemos, as águias não têm os limites das áreas classificadas, e então fizemos toda a área disponível em termos de ocupação por estas grandes rapinas. Utilizámos uma nomenclatura de simples interpretação, em que poderia haver uma subida ou um decréscimo das populações. Neste caso concreto destas 3 grandes águias de grande porte, viemos a constatar que estão atualmente em expansão e em crescimento. Começando agora pela águia real, a grande surpresa é o reconquistar dos territórios a sul no Algarve. Portanto, o limite do Alentejo com o Algarve é o limite da distribuição em território nacional, e estamos a assistir a um adaptar, à semelhança daquilo que já se passou com a águia de Bonelli, em que teve uma conquista em termos de locais de nidificação no sul do país, passando quase em exclusivo para arborícola. A águia real tem vindo a ganhar este mesmo comportamento no sul do país, portanto, havendo disponibilidade e habitat, em termos de alimentação e em termos de locais ninho, elas vieram a alterar o seu comportamento reprodutor, e neste momento temos 50% da população alentejana a reproduzir em árvores. Houve um incremento significativo nos últimos 5 anos, com quase a duplicação do número de casais, e isto tudo a novos casais que foram detectados a reproduzir em árvore. Normalmente as árvores de suporte destes locais de nidificação são os eucaliptos, são as maiores árvores nas imediações, e, portanto, a população de águia real tem vindo a crescer. Este ano há mais um casal a registar aos 10 identificados na situação de referência de 2020. Portanto, não quer dizer que venha a criar, mas para já há um novo território, e também pela ausência de estruturas rupícolas, nós julgamos que mais cedo ou mais tarde temos mais um casal arborícola no sul do país. Relativamente à águia de Bonelli, tem uma ocupação quase na sua totalidade em toda a área disponível do Alentejo. Estes 65 casais identificados em 2020, este ano, com a nova ontem descobrimos um novo casal, passaram a ser 73, portanto a espécie tem vindo a ganhar mais territórios, a ocupar um maior número de quadrículas para além daquelas que já tinha em 2020, e neste momento a águia de Bonelli tem no Alentejo uma área de ocupação com 75 casais, em 2022 pelo menos 75 casais vão ser. Em termos de produtividade, estes dados não são aqui expressos nem vão ser no relatório, mas em termos de produtividade, as produtividades no Alentejo têm vindo a rondar 1,5 a 1,7, e temos vários casais. Houve um ano em que tivemos 2 casais consecutivos a reproduzir 3 crias voadoras nesse mesmo ano. Esqueci-me de citar que ano passado um casal de águias reais também teve 3 crias voadoras, e no caso da águia de Bonelli houve já vários registros em que 2 anos consecutivos houve 2 casais com 3 crias voadoras. Portanto, isto demonstra a qualidade da habitat do ponto de vista trófico. Como em termos de suporte de nidificação, a população do sul do país é basicamente arborícola, portanto temos uma ocupação quase na totalidade do território alentejano com a presença da espécie.
Em termos da terceira grande águia que ocupa o Alentejo e a verdadeira grande águia das estepes, portanto a águia imperial, em 2020 tínhamos 21 casais no Alentejo, dos 23 que reproduziam em todo o território nacional, e este ano já temos mais 2 casais que foram detectados agora nas últimas passagens de avaliação de como estavam as populações. Em termos de trabalho com a espécie, têm vindo a ser colocados vários emissores de satélite e GSM/GPS, peço desculpa, em que podem ver no mapa em baixo a grande expressão que estas águias fazem ao longo de toda a Península Ibérica, sendo que todos os animais marcados até à data em Portugal, seja no Tejo Internacional, seja na Zona Centro, ou seja mais a sul do Alentejo, todos eles passam pelas grandes áreas de estepe, nomeadamente a ZPE de Castro Verde e a ZPE do Val do Guadiana, tornando estas duas ZPEs inquestionáveis do ponto de vista da área de expressão de indivíduos imaturos da águia imperial. Ontem conseguimos mais uma vez libertar uma águia imperial que estava em recuperação, um macho que estava em recuperação no Centro de Recuperação de Monsanto, em Lisboa. Foi uma águia recolhida pela GNR no dia de Natal, com suspeitas de envenenamento. O animal foi recuperado no Centro de Recuperação de Lisboa, como vos disse, e ontem conseguimos devolver mais uma vez uma águia ao seu meio natural. Em termos de produtividades, temos vários casais com médias na ordem dos 2,8 com casais a tirarem 4 crias voadoras. Não é algo anómalo para esta espécie, mas vem mais uma vez robustecer a qualidade do habitat em termos de disponibilidade trófica e em termos de locais de nidificação para esta espécie. Um dos grandes fatores de ameaça para a espécie é de facto os locais ninho. Normalmente procuram o terço superior das árvores de grande porte, fazendo os ninhos muitas das vezes mesmo no limite da copa, e após as primeiras chuvas em que o material ganha uma certa hidratação e aumenta o peso, e depois os ventos fortes normalmente faz com que os ninhos se partam, podendo em alguns dos casos, e nós temos assistido, há posturas de reposição já quase nos finais de maio. Portanto, a capacidade reprodutiva desta espécie é algo assinalável, com a sua capacidade de fazer posturas de reposição se as primeiras posturas se perdem nos finais de abril. Em termos de fatores negativos, o que temos a registar, independentemente dos bons resultados que aparentemente são aqui apresentados, é que mesmo assim existem alguns fatores negativos que vão restringir algumas das áreas, nomeadamente com a transformação dos habitats nos últimos 10 anos e alguma pressão de atividades humanas sobre a espécie, no qual muitas das vezes quando falamos no birdwatching ou na fotografia de natureza, se não for controlada, é um fator de pressão sobre estas espécies, em que muitas das vezes pode haver cainismo de algumas das crias, porque embora exista disponibilidade trófica, a fêmea não consegue entrar com comida e depois a briga entre irmãos faz com que algum deles possa vir a cair e a perder a vida. Em termos de fatores positivos, nós destacamos o ordenamento cinegético, portanto, nos últimos 10 anos ganhou aqui grande força com vários acordos de gestão em que nós tentamos privilegiar a espécie presa, e isto tem de facto incrementado a disponibilidade alimentar ao nível do coelho, a principal base nos ecossistemas mediterrâneos, e por si só
um grande contributo no incremento das presas, no caso da Imperial, para poderem levar a bom porto, se é que posso utilizar esta expressão, 3 crias voadoras, eles têm que ter no território pelo menos 75% de disponibilidade de coelho durante o período reprodutor. E, portanto, isto é um fator de grandes densidades que leva a 5, 7 coelhos por hectare. As parcerias com os atores locais, com as ONGs e com a academia, com a implementação de vários projetos, desde LIFES a POCURS, a Interregs e, muito recentemente, o LIFE Imperial, veio trazer mais valias do ponto de vista da melhoria do habitat, com incremento, mais uma vez, de pontos de água, sementeiras, construção de maroços, entre aspas, fomento sempre da base que depois potencia estes resultados que vos apresentei. Por último, este trabalho não é um trabalho de uma ou duas pessoas, como veem, são várias pessoas que dão aqui o suor e a alma a estas espécies e à monitorização das mesmas, e portanto que sem elas seria quase ou praticamente seria impossível nós termos os resultados que temos ao nível da monitorização ou quer ao nível da implementação de medidas e ações. Quando se diz que o ICN, e eu não posso ser aqui juiz em causa própria, mas quando se diz se o ICN faz ou não faz, o que eu posso dizer é que os resultados estão à vista e se há coisas que faz bem, neste caso tentado a fazer bem. E agora mesmo para terminar, o que vos posso dizer é que já estão disponíveis os relatórios destas grandes 3 águias e que podem ser dissecados ao pormenor e que estaremos agora disponíveis, penso eu, para apresentarem as questões que quiserem ver mais esclarecidas, mas basicamente era isto que eu vos queria trazer hoje aqui, apresentar os bons resultados que estas águias têm tido no Alentejo ultimamente. Obrigado. João Carlos, não sei se queres agora tu introduzir as perguntas, se algum dos convidados quer fazer perguntas. Nós pedimos agora, se os convidados quiserem colocar, os participantes quiserem colocar as questões por chat, que o podem fazer, de momento. De momento agora só temos disponível aqui o bate-papo. Ok. Entretanto, já partilhamos aqui o link para o acesso ao relatório, que está no site do ICNF. E deixamos aqui abertura para que os participantes coloquem as suas questões. No momento ainda não conseguimos abrir aqui estamos aqui com uma dificuldade técnica, iremos abrir aqui o micro e a câmara, mas no momento, Gonçalo e Elias, ainda não conseguimos. Pedimos só para aguardar um momento ou então colocar aqui no bate-papo. O Jorge Simões, Carlos, o Jorge Simões pergunta, boa tarde, peço desculpa se me escapou, não percebi porque só falaram do Alentejo. Bom, eu posso responder oralmente ou tenho que escrever? Não, oralmente, Carlos. Bom, eu estou, embora seja funcionário da Administração Central, claro, do ICN, trabalho na Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo e aquilo que me foi pedido na altura era desenvolver um plano de monitorização para várias espécies e este é o resultado desse mesmo esforço que foi feito na Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo. Sei que há outras direções regionais a implementar planos de monitorização. Não vos sei dar ponto da situação atualmente, mas julgo que em breve essa informação também será apresentada e por isso é o que eu posso responder relativamente a isso. Para já, nós trabalhamos para o Alentejo. Entretanto, temos aqui outras perguntas aqui no bate-papo, mas o Gonçalo, se quiser ligar o micro, já pode. Ok. Boa tarde, já me estão a ouvir? Sim. Sim.
Muito bem. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde ao Carlos. Obrigado pela apresentação sobre o ponto de situação das águias aqui no Alentejo. Eu gostava de perguntar relativamente à situação. Eu sei que a zona mais importante para estas 3 espécies está no Baixo Alentejo, em termos quantitativos para todas elas. Há, no entanto, populações periféricas, digamos assim, no Norte Alentejano, que é aqui onde eu me encontro, e eu gostava de aproveitar para te perguntar se podes caracterizar sumariamente a situação aqui na região, relativamente às águias de Bonelli, que são o símbolo do Parque Natural da Serra de São Mamede, onde eu me encontro, que eu saiba, até há uns anos atrás, pelo menos quando foi feito o Atlas das Aves, havia 2 a 3 casais no parque. Atualmente, não sei se há algum, não tem havido praticamente avistamentos. Já houve mais do que uma pessoa que comentaram comigo que esses casais se teriam mudado para a Espanha. A verdade é que, ultimamente, não tem havido praticamente avistamentos. Eu também não as tenho visto. Ocasionalmente passo nas zonas onde elas costumavam aparecer. Gostava de saber se tens informações relativamente à situação atual da águia de Bonelli aqui no Parque de São Mamede. Em relação à Real, que eu saiba, historicamente havia pelo menos um casal na parte norte do parque, ali na bacia hidrográfica do Rio Severo. Elas vão aparecendo por lá. Penso que a situação se mantenha estável, mas gostava de saber se podes partilhar alguma coisa em relação a isso. Por fim, em relação à águia imperial, eu vi que no mapa tens assinalado a zona de Monforte. Eu sei que no passado havia um casal a nidificar nessa região. Depois tive informações de que deixaram de aparecer por lá. Pelo que eu percebo do mapa, esse território mantém-se ocupado. Pronto, era basicamente perceber um bocadinho a situação das 3 espécies aqui na região. Obrigado. Ok. Bom, relativamente à Bonelli e ao símbolo do parque, e se falarmos apenas na área do parque, aquilo que eu tenho nos meus registros é que em 2020 havia 2 casais reprodutores confirmados e que levaram a bom porto as crias. É claro que, se falarmos no Norte Alentejano, o que eu posso dizer é que aqui tem pelo menos 9 casais da águia de Bonelli com confirmação da ativação de ninho em 2020 e, portanto, quando se fala na presença da espécie, eu posso dizer, Gonçalo, é que sim, pelo menos 2 casais são reprodutores dentro dos limites do parque. Relativamente à águia real, o que posso dizer é que também existem 2 casais de águia real dentro dos limites do parque, sendo que um terceiro casal, portanto falando agora para o Norte Alentejano, está acima dos limites do Parque de São Mamede e, portanto, na região e no Alto Alentejo, os nossos registros apontam e confirmam 3 casais reprodutores em 2020. Este ano sei que já existem casais a incubar há algum tempo, portanto eu acho que ao nível da Real no Norte Alentejano estará aparentemente estável. Relativamente à Bonelli, também não tenho razões para pensar o contrário. Relativamente à águia imperial, também esta aparentemente parece estar bem, embora onde passado os dados não estejam ainda aqui digeridos, onde passado tirou uma cria neste território, portanto é de facto aí perto de Monforte, é um casal confirmado já há vários anos, em que infelizmente tivemos mortalidade associada por eletrocução numa das crias, salvo erro há 4 anos, se não foi há 4 foi há 5, mas a linha foi corrigida e neste momento tudo aponta para que o casal este ano, ainda não posso confirmar este ano, onde passado teve uma cria, mas tudo aponta para que o casal se mantenha no local, pelo menos os adultos não tiveram qualquer substituição. Relativamente ao Alto Alentejo, e era a segunda pergunta que fazias, no que diz respeito à Imperial, existem algumas informações agora de territórios com alguns indivíduos mesmo junto à fronteira. Este é mesmo português, portanto não há dúvida, e é um casal que nós seguimos já de longa data. Existem alguns indivíduos observados mesmo junto à fronteira e existe também, se me permite o centro-norte do país falar, existe um casal recentemente em Castelo Branco, portanto um bocadinho acima dos limites do Norte Alentejano, mas existem indivíduos também a reproduzir com sucesso em Castelo Branco.
e, portanto, ao nível da Imperial, eu diria que aparentemente também estará estável. Ok, obrigado, Carlos. Para essa. Temos aqui mais umas perguntas. Indalécio Ribeiro pergunta: o uso ilegal de venenos não é um dos grandes fatores negativos? Eu gosto muito desta expressão. Não há uso ilegal dos venenos, porque há venenos que são legais. E, portanto, nós podemos comprar num supermercado, numa drogaria, venenos para matar caracóis, matar lesmas, independentemente de gostarmos ou não gostarmos, isto legalmente é possível. Existem pessoas que muitas das vezes recorrem a métodos menos adequados para fazer defesa dos seus valores ou dos seus pertences. Por exemplo, vou-vos dar um caso muito concreto. Em Espanha aconteceu mortalidade da águia imperial associada ao consumo de iscos, mas não eram envenenados. Tinham injetado anticongelante dos carros. E, portanto, nós podemos comprar anticongelante em qualquer oficina e, em vez de metermos no motor do carro, injetarmos iscos, e se as águias os ingerirem ou outros animais os ingerirem, eles morrem por intoxicação. Os sintomas são muito semelhantes ao veneno e, portanto, o veneno, embora possa aqui ter uma representação significativa das causas de morte, o que está aqui em causa concretamente é esta pressão dirigida às espécies, umas vezes com veneno, outras vezes com tiro, com arma de caça. Eu posso-vos dizer que soltámos uma águia imperial que caiu do ninho, cega de um olho, teve 2 anos em recuperação e a treinar o voo, e depois de soltarmos o animal foi atropelado. Foi atropelado do lado que não tinha o olho. E, portanto, eu nunca pensei ver uma águia imperial atropelada. Morreu no ano passado uma águia imperial atropelada, depois de estar 2 anos a treinar o voo. Estava pousada no meio da estrada a comer uma lebre atropelada e foi colhida por um carro a seguir. Mas o veneno, sim, de facto, ou o uso ilegal de produtos tóxicos, sim, toma aqui proporções às vezes que nós não gostaríamos que tomassem. Paula Castela pergunta: os territórios das 3 águias são sobreponíveis? Não sei responder. Não sei responder e vou tentar explicar porquê. Porque este ano, aqui no Baixo Alentejo, na zona de Mértola, temos um casal de águias imperiais que está a incubar e que consegue ver um casal de águias reais, de um ninho de onde ela está a incubar, consegue ver um outro ninho de águia real que também está a incubar. Estamos a falar de 430 metros, eu já o medi. A verdade é que eu nunca as vi em simultâneo. Não sei se uma voa para a esquerda e a outra voa para a direita e não se querem encontrar para não disputar, uma vez que são as duas do mesmo tamanho. Estamos a falar de reais e de imperiais, mas eu acredito que quando uma não está, a outra certamente que irá ao território, e por isso eu julgo, na minha modesta opinião, que quando há disponibilidade alimentar, estas águias sobreporão certamente os seus territórios. Inês Esqueira pergunta: gostava de saber se a prática de agricultura intensiva, nomeadamente olivais e amendoais, que tem vindo a crescer no Alentejo, é uma ameaça para estas 3 espécies? E se sim, porquê? Bom, relativamente a esse aspecto, há aqui que ver 2 coisas. A cultura intensiva, como é que eu vou tentar explicar isto? A cultura intensiva muitas das vezes faz a supressão das espécies presas de quais estas águias se alimentam. Mas eu posso vos dizer, em comparação, que nos terrenos
de fruticultura, nomeadamente de citrinos, na zona do Elva, tem vindo a ganhar a presença regular, ou tem-se estabelecidos vários territórios de lince, porque nestes laranjais existem coelhos. Eu tenho alguma dificuldade em conceber uma águia real ou uma águia imperial a caçar por entre os olivais ou por entre os amendoais se forem muito intensivos, porque a sua capacidade de mobilidade por entre as árvores é limitada. Mas as águias de Bonelli são caçadores de alto voo e ocupam manchas florestais onde caçam pombos por entre a floresta. E, portanto, eu diria, para as imperiais e para as reais, sim, é um fator limitante, embora tenha comida, possa não ser acessível. Para as Bonellis não me parece. No que diz respeito também aos locais de nidificação, se estas pessoas que fazem estas culturas intensivas deixarem árvores de grande porte, eu não vejo grandes dificuldades em que algumas destas rapinas mais tolerantes, estas aves de presa mais tolerantes, venham a ocupar. Posso-vos dar um caso concreto, que na estrada entre Mértola e Castro houve um ano que uma águia imperial fez o ninho no eucalipto da berma da estrada que pertencia às estradas de Portugal. Portanto, o ninho estava sobre a pista asfaltada e tirou 2 crias voadoras. E na zona de Beja, perto da ZPE de Cuba, um poste de muita alta tensão tem um ninho de águia de Bonelli e é rodeado de amendoais e olivais. E como não havia árvores disponíveis, a águia de Bonelli tem ocupado esta estrutura completamente artificial, porque é uma estrutura de muita alta tensão e, portanto, tem levado a Bom Porto, e no ano passado sei que levou a Bom Porto, uma cria voadora, e, portanto, se deixarmos o sossego e lhes dermos acesso à alimentação, eu julgo que estes animais têm alguma capacidade de nos surpreender. PM Gamito pergunta, já agora e sobre a águia imperial, a área ocupada é a mancha verde, na página 8 do relatório, é que há cerca de um ano observei um juvenil na ZPE de Mourão Moura Barrancos que me pareceu não estar em trânsito. Ora, a área de ocupação em 2020, sim, era a área verde, porque estávamos a considerar como é que eu vou dizer isto? Nós considerávamos a quadrícula 10x10 e como não temos bem a forma do território, consideramos as quadrículas que as unem. Neste relatório agora que apresentamos, já apenas citamos a quadrícula com a presença da espécie, já não tem as quadrículas coladas, o que pode dar a sensação que o número de quadrículas reduziu. No entanto, quando falamos na águia imperial, é preciso ter em conta o seguinte: existem já dados confirmados sem grandes dúvidas de que a espécie pode reproduzir no 3º ano. Portanto, aqueles animais amarelos que nós consideramos jovens são reprodutores. Nós tivemos, no caso do Val do Guadiana, um animal que reproduziu ao 3º ano. E quando nós falamos da plumagem das águias imperiais, é preciso ter em conta que estas ocupações recentes fazem com que os animais não mudem ou não façam a muda da pena só durante o período reprodutor, como era aquilo que era normal. Há indivíduos que saltam mudas e que no mesmo ano podem passar para um estádio de plumagem de 2 anos à frente. E, portanto, o que nos livros nos apresenta uma plumagem regular de 7 anos para chegar ao adulto, nós temos indivíduos com 5 anos, com menos 2 anos do que aquilo que seria expectável, com a plumagem de adulto. Isto quer dizer que eles mudam mais rapidamente para se poderem mostrar aos seus vizinhos que são aves adultas e que estão além para defender o seu território. E, portanto, quando falamos de indivíduos que podem não estar em trânsito, de facto podem ser inclusive indivíduos reprodutores, se tiverem 3 anos, são
férteis e certamente que conseguirão levar a bom porto as suas crias. Normalmente, estes indivíduos são machos, os mais prematuros do ponto de vista do sucesso reprodutor, são machos jovens com 3 anos que conseguem levar crias a bom porto. Inês Sequeira pergunta: quanto ao Algarve, a águia real e a águia de Bonelli estão a aumentar na região? Têm dados sobre isso? Bom, quando nós apresentámos estes dados, havia um casal de águia de real que estava no limite, portanto estava sobre a Ribeira do Vascão e portanto estava no limite, embora estivesse do lado alentejano, estava mesmo sobre o limite e portanto a sua ocupação no Algarve é uma presença confirmada. No ano passado, e esses dados não verteram para este relatório, houve a confirmação de um casal novo no Algarve, embora não fosse arborícola, é rupícola, e sim, eu diria que sim, os dados estão a demonstrar que a população de águia real no Algarve tem vindo a aumentar. Já no que diz respeito à águia de Bonelli, eu não tenho os dados mais recentes, mas tudo leva a crer que, estando o pomo trocaz a crescer na sua área de distribuição em termos de população reprodutora no sul do país e que entra pelo Algarve fora, e sendo uma das principais presas nestas áreas, eu diria que sim, que a Bonelli certamente que estará a crescer também. Verónica Bugalho gostava de saber se já é conhecida a taxa de turnover dos adultos reprodutores em Portugal, concretamente no Alentejo da águia imperial ibérica. É difícil responder a isso. É difícil responder a isso porque a marcação de indivíduos nem sempre nos traz aquilo que nós gostaríamos. Nós temos vindo a marcar vários indivíduos com emissores, uns de satélites, outros GSM, com GPS, mas o que acontece é que, por exemplo, para vos dar um caso concreto de um casal que está em Moura-Mourão Barrancos, em que tinha 2 indivíduos adultos, em que nada levava a crer que houvesse além algo diferente e um dos bichos era marcado e desapareceu. Desapareceu, entrou um membro novo no casal e nós pensámos, bom, aconteceu uma substituição, estes indivíduos morreram, como é que é? Temos que estar mais atentos às linhas elétricas, aos fatores de pressão associados ao uso ilícito de outros produtos, nomeadamente o veneno ou mesmo a atividade cinegética. Mas 2 anos depois ele apareceu como reprodutor no Tejo Internacional do lado espanhol. Portanto, estes dados são partilhados sempre no âmbito do grupo ibérico da águia imperial e, no caso concreto deste indivíduo, que nós pensávamos que era uma substituição por perda de indivíduos, veio-se a revelar que há trocas entre membros dos casais, no caso da águia imperial, e que as torna menos fiéis, entre aspas, se podemos utilizar o termo, uma às outras, como nós pensávamos que assim era, e isto pode ser um dado novo a ter em conta quando há substituições de membros do casal, nem sempre quer dizer a mortalidade associada. E, portanto, não sabemos responder qual é a taxa em causa. Convidado, não está aqui identificado o nome. Há evidências de águia de Bonelli ao leste da vila do Cercal do Alentejo? Eu creio que sim. Eu creio que há fortes evidências e algumas delas até comprovadas e, portanto, o que eu sugeria era, eventualmente, se há algum interesse em especial nesta espécie e que possa haver aqui contributos na área da conservação, contactarem os colegas de Santo André, nomeadamente o Paulo Encarnação ou o Laborinho, e entrar em contacto com eles e certamente que eles vos farão os esclarecimentos que forem possíveis e certamente se arranjarão aqui formas de compatibilizar esforços na monitorização desta espécie. O Sud deixa aqui um comentário
pergunta. Gostaria de saber porquê, apesar de se referir sempre à atividade cinegética, não se relaciona o aumento e conservação da população destas espécies com as boas práticas de gestão cinegética. Talvez essa afirmação diluísse um pouco a imagem negativa que a caça tem na sociedade urbana. É um comentário difícil de gestão. Eu não sou caçador, mas acho que nós não teríamos o sucesso, se é que podemos chamar isso, o sucesso relativamente ao número de casais que temos no Alentejo se não houvesse atividade cinegética. E, portanto, eu diria que este incremento deve-se, sim, à gestão e ao ordenamento cinegético no Alentejo. No entanto, não posso deixar de frisar que temos neste momento uma águia imperial ibérica em recuperação no Centro de Recuperação de Monsanto, em Lisboa, com 14 bagos. E, portanto, eu não acredito que quem praticou o ato terá confundido esta águia com qualquer tipo de ave permitida no âmbito da atividade cinegética, e como elas raramente estão no chão, também não foi confundida com coelho ou com lebre. E, portanto, se por um lado a atividade cinegética tem um forte contributo para a conservação e para a manutenção destes valores naturais, também é um fator de pressão sobre várias espécies, nomeadamente na águia imperial. David, no passado, qual a situação destas 3 espécies em Portugal? Já houve mais indivíduos ou sempre foi um número baixo e neste momento está a aumentar? Bom, eu acho que não conseguimos nunca ter todo o cenário bem esclarecido. Eu diria que houve momentos em que as populações foram mais estáveis, outros momentos em que, como é sabido, houve a campanha dos nocivos em que se matavam os predadores e inclusive o Estado pagava por a demonstração desses abates e, portanto, incentivava o abate destas espécies que agora são protegidas, mas que na altura eram consideradas como nocivas para a atividade cinegética ou para outras, e, portanto, eu diria que houve sempre flutuações. Eu acho que os dados históricos nunca mostraram números tão promissores, entre aspas, da águia imperial, e pelo que também tenho conhecimento da águia real, no sul do país nunca houve densidades confirmadas como temos atualmente. Não são muitos, mas 10 casais reprodutores é algo que não se via há algum tempo no Alentejo. E ao nível da águia imperial, da águia de Bonelli, quando falamos em 75 casais, dificilmente nós conseguimos ter no histórico densidades com estes valores. E, portanto, eu diria que sim, haverá flutuações, que não consigamos ter o filme todo bem pintadinho, mas de momento gozamos de alguma bonança, diria eu. O colega Paulo Cabrita pergunta se fizeram monitorização aqui na zona, na área do Sudoeste Alentejano, nomeadamente na área do Parque concretamente e da Rede Natura, sítio Sudoeste. Embora os dados se reportem ao Alentejo, a história do Sudoeste Alentejano é sempre algo... porque tem parte alentejana e tem parte algarvia. Na parte alentejana fizemos, e os casais que conhecíamos foram todos registados. O que eu posso dizer é que, nomeadamente na zona do parque, temos pelo menos 2 casais confirmados a reproduzir dentro da área do parque e depois mais 4 casais
na área fora, mas são fronteira com a área do parque. E quem fez foram os colegas de Santo André, e estes dados tiveram por base a situação de referência de alguns anos atrás, no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo Luís Palma, e, portanto, poderemos tentar aferir se existem novas ocupações, mas eu julgo que foram percorridos quase todos os locais conhecidos. Um participante aqui que não tem identificação questiona o seguinte: essa mudança rápida de plumagem, apesar de ser mais frequente nos machos, também se verifica nas fêmeas? Sim, também se verifica nas fêmeas, mas até agora só verificamos do 5º para o 7º ano. Portanto, dá-nos a sensação que a fêmea fica até ao 4º ano, em que nós chamamos xadrez escuro, 4º para entrar para o 5º ano, num padrão sempre regular. Do 5º para o 7º ano, já houve pelo menos um salto conhecido no Alentejo, e outro salto que houve alguma discussão sobre o tema, porque as imperiais no 6º ano, os chamados adultos imperfeitos, apenas retêm algumas penas de muda clara nas axilas. E nem sempre é distinguível o que são penas retidas de muda da penugem que tem por baixo das penas. Quando o animal faz o voo, na viragem, às vezes é confundível as penas de retenção com as penas de proteção, a penugem, e basta desviar uma pena ou outra na altura do voo para esta sensação ser difícil de tirar a limpo. Mas do 5º para o 7º ano temos um caso e meio, vamos lhe chamar assim, 2 casos, em que já verificamos a transição acelerada da muda. No caso dos machos é mais, é quase ano sim, ano não, fazem esta transição acelerada. Aqui a última pergunta até agora. Temos: qual seria a posição desse grupo em relação à implementação de megaprojetos eólicos e centrais fotovoltaicas no Baixo Alentejo? Bom, eu diria que os dados atualmente conhecidos relativamente à compatibilidade de parques com aerogeradores e conflito com águias de Bonelli têm-nos dado alguma compatibilidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que a águia de Bonelli, desde que não lhe construam a torre em cima do ninho, consegue utilizar em termos de território de caça as áreas onde estão implementados estes parques eólicos. No caso das centrais solares, vês com mais alguma dificuldade porque o território é praticamente coberto por painéis solares e o acesso às presas é praticamente impossível. No entanto, estes parques solares, e nomeadamente o Parque Solar da Amareleja, tem sido um motor no fomento de presas, nomeadamente coelhos, na zona da Amareleja, e essa colonização desses coelhos tem sido aproveitado por várias espécies, e nomeadamente a águia imperial. O que eu diria é que, com conta, peso e medida, será possível arranjar aqui uma forma de descarbonizarmos o planeta e não recorrer às energias ou recorrer a energias mais limpas. É claro que, se me perguntar se há incompatibilidade com o local de ninho, eu diria sim, haverá incompatibilidade, porque a afetação do território faz com que estes animais
se afastem se for significativa. Posso-vos dizer que um caso concreto, muito concreto, e passou-se connosco. Nós temos um casal de águias imperiais que temos um indivíduo que tem uma anilha que eu não consigo ler. Andámos à procura do local onde ela costumava pousar para tentarmos perceber qual era a anilha, para sabermos a origem daquele animal. É um animal espanhol e não sabemos qual é o número. E colocámos uma máquina de fotoarmadilhagem, que é uma caixinha de 10 por 8, sensivelmente, virada para o local onde o animal costuma pousar. No meio do campo, e a águia nunca mais lá pousou, e nós continuamos sem saber qual é a águia. E, portanto, eu diria que estes animais são muito ciosos do local de reprodução. Estas centrais solares ou parques eólicos, se forem bem desenhados, e posso-vos dizer que existe um parque solar, um parque eólico em São Pedro de Solis, aqui no Baixo Alentejo, em que foram criadas medidas para o fomento de espécies estepárias, nomeadamente a petardas, e nós pensávamos que haveria um fator aqui de pressão significativo, e as medidas que foram desenhadas, até ao momento, demonstraram que tem sido compatível. É claro que se forem manchas que não deixem qualquer outra planta sair, não vejo que haja aí compatibilidade possível. Agora, tudo com conta, peso e medida, eu acho que poderá haver algumas soluções que sejam viáveis para ambas as partes. Se já não temos aqui nenhuma pergunta aqui no bate-papo, não temos nenhuma mão levantada, portanto, creio que os nossos participantes Ficaram esclarecidos. ficaram esclarecidos aqui. De qualquer das formas, nós já deixámos o link aqui para o relatório. E eventualmente também tem os nossos contactos para algumas questões que queiram colocar a posteriori, através de uma análise mais detalhada do próprio relatório. Informamos que estamos disponíveis para os devidos esclarecimentos. Carlos, não sei se queres dizer mais alguma coisa antes de... Só tenho que agradecer aos interessados. Eu nunca tinha participado num destes momentos, e pelo número de interessados fico até bastante agradado por terem passado uma hora a ouvir-me, e, portanto, quero agradecer esse tempo dispensado. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos os participantes e até breve. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Acabaste ou ainda não? Acabei agora. Apanhamos alguma seca hoje, pá. Então, Estávamos com sozinhos cá fora. a chuva, não? Estavam a vir cá fora. Sim.